Dexter Morgan disse, o discurso é ser um ser humano normal que não é conivente com merda, simplesmente isso. Exato, mas isso é revolucionário no Brasil, Dexter. No Brasil isso é meio revolucionário. Porque no Brasil, olha só que interessante, igual outro dia eu tava corrigindo algumas coisas, né? O lance do político é meu funcionário, que é uma outra forma de entender política muito burra. Repara que no Brasil, quando você cede num acordo e quando você é falso e cria relações pessoais, não tô falando no campo político, relações pessoais baseadas na fingição e na simulação, a pessoa te fala de maneira elogiosa que você é político. Olha, não, o sujeito ele é bastante político. Não, ele tem um perfil político e não sei o que. Já viu isso? Ah, aquela pessoa no trabalho tem... Não, aquela perfil... Ele é bem político ali e tal. A pessoa acha que agir de maneira política é agir de maneira fingida. Que é você, vamos dizer, simular e você ficar construindo interesses amorfos. Quando um político, enquanto líder de uma tese ou de um grupo, ele deveria lutar bastante pelo interesse daquele grupo e daquela tese. Em geral, o político brasileiro é aquela pessoa que simula discurso, simula amizades e simula interesses para cuidar única e exclusivamente dos seus interesses personalíssimos. E as pessoas entendem isso dessa maneira. E é em tudo. Por exemplo, eu já dei esse exemplo antes, mas cabe colocar aqui, né? Veja como a imprensa elogiou o Geraldo Alckmin ao se colocar como vice do Lula, falando que aquilo foi uma grande manobra política, que ele era um animal político, que aquilo foi uma manobra política genial. Quando que trair toda a sua base eleitoral e toda a sua história em nome de um sonho de ficar rodando naquela porra daquele palácio é uma atitude política boa. A imprensa celebrou, porque a concepção que a imprensa tem de política é essa, de que agir politicamente é simular interesses, inclusive trair, em nome do seu xadrez personalíssimo. Gente, a nossa definição de política ela é doente. É a mesma definição de um picareta, de um alpinista social. É de um picareta, de uma alpinista social. É isso. É a mesma definição. Você não vai alterar. São pessoas que mentem, levam os outros a erro e traem em nome dos seus interesses particularíssimos. E no caso, sem fazer uso da violência. Né? Você faz de maneira sinuosa usando o verbo como arma. Isso é política pro brasileiro, né? Então tá tudo errado. A nossa mente tá toda deturpada. A nossa mente tá toda corroída. Por isso que eu falo. Nós somos um grupo de políticos. E nós temos orgulho nisso, porque política pra gente é outra coisa. Política pra gente é liderar, correr risco, é imaginar, é jamais trair e é lutar até o fim por aquilo que a gente acredita. Olha só como é diferente. Ah, pra gente um sujeito que agiu de maneira política. Sabe quem agiu de maneira política dentro do nosso critério político? Que é o critério que tem que ser? Os 9 de Curitiba. Os 9 caras que abandonaram seus cargos, alguns salários altos, pro padrão brasileiro, pro padrão de Curitiba, pra jovens naquela idade. Pelo amor de Deus, assim, tá muito acima do padrão. Eles largaram aquilo em nome das suas convicções. Pra mim, eles tomaram uma decisão política. Como? Se eu falar isso pra qualquer um na rua e falar, quê? Sim, eles tomaram uma decisão política. Uma política dentro dos termos que nós consideramos corretos. Então a gente tem que ressignificar a política para nós. Repara que essas ressignificações fazem com que a gente trabalhe, a gente opere em outra lógica, que a política brasileira e que a cultura brasileira em geral sequer vão entender. É por isso que nós vamos atropelar todo mundo no momento certo. Porque a gente opera numa outra intensidade, numa outra velocidade, numa outra lógica. Então veja só, a decisão política dos 9 de Curitiba fez com que eles abandonassem Mamata. Todo mundo, caralho. Porque eles seriam mamateiros a partir do momento que eles ficassem no mandato do Bétega, traindo o que eles acreditam só em nome disso aqui. E eles, não, nós somos políticos. Olha a ressignificação aí. Eu tenho uma vontade, assim, eu me sinto muito mal. Por isso que eu não falo assim, vocês ficam aí querendo que eu seja candidato. Você entende que o candidato pra mim é uma coisa menor? Pra mim eu quero ser esse criador. A gente tem que ser um criador, nós somos criadores. E eu gosto muito de ter esse papel criador. Ficar criando cultura. Nossa cultura é muito nossa mesmo. E agora, aos poucos, né, as pessoas estão começando a descobrir, dado o aumento da nossa relevância, tipo, cara, tem algo ali. Tem algo ali, tem algo ali, tem algo ali.